Lá, pronto. E às vezes eu vou dar umas pausazinhas nos vídeos para poder dividir, certo? Ficou muito pesado o vídeo de 2 horas que eu coloquei lá no YouTube, aí eu vou quebrar um pouquinho. Então, pessoal, e como eu expliquei lá no funcionamento, né? Todos os nossos encontros serão divididos em 3 partes, né? Terá uma parte que a gente vai estar a parte de resolução de problemas, que a ideia é que na plataforma, quando vocês submetem os problemas de vocês, eu vou ter acesso ao código, junto com o pessoal também vai estar comigo, também me ajudando. Vamos analisar para ajudar vocês também no grupo do WhatsApp, e também ajudar individual, tudo mais. E também referente à apresentação da resolução dos problemas, porque é legal a gente apresentar os códigos dos colegas, mostrar, não vou precisar citar nomes se não quiser, sem problema nenhum, mas a ideia é mostrar os códigos, mostrar alguma coisa, e aí eu vou começar a trabalhar, dizendo, não, a pessoa faz dessa forma, melhore assim, tire isso, aí eu vou fazer isso em cada aula, né? Mas como ainda não teve a primeira lista, por enquanto a gente vai ter a aula normal agora durante 20 minutos da apresentação. Que faltou esse assunto para terminar, certo? Eu falei sobre leitura, escrita, bibliotecas e estrutura, né? Foi esses algoritmos, foi o que eu fiz, porque ficou muito longo, né? Hoje eu só vou ter esse assunto aqui, que é uns 12 slides, que é introdução a operadores, que é nada mais é do que os cálculos de operadores, né? De matemática, como é que funcionam os operadores de matemática, e com certeza quem já fez Python e fez os outros é bem parecido, certo? O pessoal que está ainda em loja de programação ainda pode ainda estar iniciando aí esse processo, ok? Deixa eu ver mais, só isso. Então, eu sigo a funcionar. E depois a gente para, eu dou uma aula de um assunto novo, de alguma coisa interessante, e depois começamos competições de novo, certo? A competição. Aí sempre eu deixo o final da aula, uns 10 minutinhos, e deixo online para todo mundo ver o placar, né? O placar, ele mostra em tempo real os problemas de cada um, e eu vou explicar também como funciona, certo? A plataforma, certo? E eu vou só pedir paciência que durante quando eu criei 2 competiçõezinhas, uma chamada aquecimento e outra chamada o início mesmo. O aquecimento, eu só botei 2 questões, eu vou fazer junto com vocês, eu vou fazer a questão com vocês, aí eu quero que vocês façam, para vocês entenderem a plataforma, entender como funciona, como é a submissão, tudo mais, aí eu quero só que vocês prestem atenção, eu submetendo o, o código, tudo, né? Serão 2 problemas, e depois aí eu vou deixar vocês fazerem a parte de aquecimento. Vai durar mais ou menos se eu não me engano, uns 30 minutinhos o aquecimento. Então vai ter tempo suficiente para poder abrir o programa, fazer o código, errar, olhar o código para ver como ficou, se acha beleza, submeter. Aí depois começa a competição. E aí as questões que eu vou colocar no outro serão mais questões, né? E aí vai ficar a semana inteira, vai ficar aberto desde o dia inicia às 13h15 e vai até o dia 27 da outra semana, né, que é o nosso próximo encontro, que será segunda-feira, né? Só se atentem que é tempo, né? Quem fizer primeiro vai ficando melhor, certo? Mas o importante nesse momento agora é vocês não ficarem só pensando em ficar em primeiro, pensar em entender a plataforma, entender a linguagem, entender como fazer. E detalhe, só aceita C, C++, certo? Não aceita Python, nem tente mandar Python, porque não vai dar certo, porque só aceita C, C++. Ok? E é isso. Ok? Deixei aberto a parte de consulta externa, então vocês podem consultar externamente pela internet, tudo mais, sem problema nenhum. Tá? Tá aberto, ok? Para a internet, mas aí quando chegar lá para a terceira, quarta competições, aí eu vou começar a dar uns conselhos para vocês de como organizar material, como preparar material e tudo mais, e aí eu vou começar a tirar as consultas externas. Não é que eu bloqueio vocês de forma externa, não, mas a plataforma nos dá autorização de caso a pessoa esteja fazendo o programa e esteja fazendo de forma externa, procurando na internet, tudo mais, beleza? Aí bloqueia o usuário, aí o usuário não vai poder submeter, ok? Então, vamos ter também esse sistema de bloqueio também. Porque para simular a mesma competição entre a gente, né, pessoal, para estimular vocês a resolverem o problema. Né? Eu vou até fazer uma apresentação, eu vou gravar depois essa apresentação sobre a jornada do herói. Vou fazer depois lá, que é interessante para ajudar vocês a como estudar, como se organizar, como fazer problemas na mão, certo? Que é muito importante, eu não sei se dá para ver, tá vendo? Meus códigos eu faço tudo primeiro na mão e depois eu faço no código, tá, pessoal? Não os mais simples, mas os mais complexos, né? Então, assim, eu vou ajudar vocês nisso, que é muito importante, certo? Sobre dividir e conquistar, que eu falei um pouquinho
na apresentação lá de algoritmo, certo? Que é interessante fazer isso. Isso é muito importante, principalmente em competições, tá? Bom, vou começar, dia 12, 14, sempre para não perder o horário. Dessa vez eu vou seguir o horário, não vou passar do horário, certo? Vamos lá. Então, introdução aos operadores. Então, vamos lá. Atribuição, substituir o valor para variável. Então, eu falei para vocês sobre a variável, né? Tem uma variável, e aí precisamos saber como substituí-la, como colocar valores lá dentro, como modificar, como fazer cálculo. Então, como funciona? Então, uma variável, eu estou na seguinte situação. Eu posso ter uma sintaxe de uma variável que eu defino a variável como nome, um tipo, tudo mais, que eu já mostrei para vocês. Eu posso colocar valores lá dentro, 30, 40, 20,5. Eu vou, na próxima aula, eu vou ensinar como fazer com ponto flutuante. Por enquanto, eu vou trabalhar só com inteiros, tá? E os problemas que eu passei para vocês só tem só de inteiros. Então, no caso, eu posso colocar valores lá dentro. Menos 5, 10, 15, 0, tudo mais. Mas eu posso também botar expressões lá dentro. Como assim expressões? Eu posso fazer cálculo. Eu posso fazer, um exemplo, 2 vezes 5, colocar lá dentro. Eu posso multiplicar duas variáveis, entendeu? Uma variável 1 e outra variável, e colocar dentro da variável de outra variável, sem problema nenhum, ok? Desde que tenha sentido, né? Então, um exemplo aqui, ó, atribuir um valor, um exemplo, uma variável chamada quantidade, eu posso atribuir um valor lá dentro, no caso, o número 10, né? Eu posso, como eu falei, eu posso fazer a soma de duas variáveis, no caso aqui, ó, valor A, né? Valor A, deixa eu usar a canetinha aqui, ó, o valor A, né? Deixa eu só mudar a cor aqui para vermelho, que eu prefiro vermelho para não confundir com a apresentação. Ó, o valor A mais valor B, isso e coloca em soma. Então, o que tiver na variável A e o valor variável B vai ser somado e colocado dentro da variável soma. Lembrando que esses variáveis já tem que ter um valor dentro. Se não colocar um valor dentro, automaticamente ele coloca um lixo, né? Lixo, né? Aí, no caso de lixo, é porque no próprio sistema, ele, nas memórias, é porque a gente entra um pouco até em arquitetura de computadores. O sistema de memória, ele não apaga, ele não vai lá e apaga o valor, vai lá o coisa, ele simplesmente, quando você dá um free, né, libera a variável, libera lá o conjunto de variáveis, ele não apaga, ele simplesmente diga, não quero mais usar, está livre, mas as informações que estão lá dentro continuam lá dentro. Por quê? Porque envolve performance, né? Perder tempo de ir lá e apagar os valores que estão lá, perde muito tempo. Então, isso lá fica lixo. Aí, quando você estudar arquitetura de computadores, ou quem já estudou, fala um pouco sobre isso, tá? Não vamos entrar em outro assunto aqui. Já temos muita coisa para aprender aprender arquitetura de computadores. Então, e atualizar o computador. Existe também, a gente vocês vão aprender lá na frente, uma coisa chamada contador, que é, por exemplo, contador coloca contador mais um. Então, vamos dizer, o contador tem o número 5, eu coloco mais um, passa a ter 6, né? E coloco em contador, então o contador antigamente era 5, colocou mais um, tomou 6, colocou em contador. Então, ele fica contando de forma crescente. Por enquanto, nossos problemas básicos aqui não é tão importante, mas quando a gente entrar num assunto chamado loop, que sei lá, na terceira aula, quarta, acho que na quarta aula, vamos entrar em loops, aí será muito importante. É isso? É, lá na quarta aula, vamos falar sobre loops. E o contador é muito importante, porque ele é o nosso controlador, ele controla o loop, tá certo? Ok. Então, sobre a soma, né, pessoal? Um exemplo aqui, eu criei no exemplo aqui duas variáveis, uma chamada parcela 1, do tipo inteira, né, do tipo inteira, e a parcela 2 do tipo 16, ponto e vírgula. Lembrando que eu posso criar num link só duas variáveis, desde que coloque uma vírgula, tá certo? Uma vírgula, e aí eu finalizo. Quando eu não tenho mais nenhuma variável para criar, ponto e vírgula, certo? Botei dessa forma para vocês verem que eu posso fazer isso. No caso aqui, int soma, ponto e vírgula. Eu posso colocar esse int soma aqui em cima? Posso, sem problema nenhum. Eu simplesmente coloco uma vírgula, coloco a variável soma e depois ponto e vírgula. Eu só não posso botar ponto e vírgula e soma, porque daria errado, ok? Depois eu pego a variável soma, somo as duas variáveis, parcela 1 mais parcela 2, e mando imprimir no formato printf, ok? Lembrando que isso seria outra forma de impressão do sim-out. Nós iremos usar isso para nossas competições, o sim-out que pertence ao C++, mas eu gosto de mostrar esse, sempre vou estar mostrando de uma forma ou de outra de impressão, tá? Então, essa é a função de impressão do C, função printf. Soma, então percent_d mais percent_d, lembrando que... Ah, tá aqui. Parcela 1, pensei que estava errado, eu estava esperando aqui, mas está aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. Então, eu expliquei, né, que eu tenho um percent_d,
outro percente D, outro percente D. Então, eu tenho que ter três variáveis para impressão: parcela um, parcela 2 e soma. Lembrando que parcela um ele sai no primeiro percente D, parcela 2 sai no segundo percente D, e na soma sai no terceiro percente D, depois sempre colocando o ponto e vírgula. Aqui é um fragmento de um código, aqui não é o código completo, tá? É apenas um fragmento. Ok? E aqui é no caso da soma. Vamos mostrar como é a subtração. Aí, no caso aqui, sairia como soma, né, a impressão, né, seria como soma 10, que é o valor da primeira variável, depois 16, o valor da segunda variável, e depois o resultado soma, que é a execução dessa equação aqui, ok? E aí dá o resultado 26. Ok? No caso da subtração, mesmo procedimento, a única diferença é que muda aqui, coloca o sinalzinho do menos, tá vendo? Né? Ó, o sinalzinho do menos aqui, ok? Sinalzinho do menos. E aí, simplesmente, ele vai subtrair, vai colocar parcela um, parcela 2 e colocar na variável, eu botei outro nome para ser intuitivo, né? Subtração, e aí eu mudei a palavra subtração, ok? Lembrando que eu não posso colocar acentuação gráfica, não posso botar nada, porque vai dar problema. Eu posso colocar no texto, na impressão do texto, aqui eu posso, ok? Mas não posso colocar nome de variável com acentuação gráfica, nem nada, nem vírgula, nem nada disso, ok? Então, mesma coisa, né? Ó, 10, 16 e menos 6. Ok? Não vou falar de novo porque ficaria repetitivo. Voltando, agora vamos para a divisão de inteiros. Ó, por que divisão de inteiros? Qual a diferença? Por que bota a palavra inteiro? Porque, no caso, está errado ali. Dividendo, divisor. Está errado ali, tá, pessoal? Eu coloquei errado ali, tá? Depois eu ajeito, peço desculpas, certo? É divisor, não dividote, certo? Mas vamos lá, aqui, ó. Por que da quantidade inteira? Porque quando eu crio variável do tipo inteira, a variável que eu estou tratando de inteira, quando eu faço uma divisão, ele só divide por inteiros. Então, ele sobra um resto. Entrando naquela teoria, eu já comprei um tabletzinho, aquela mesa digitalizadora, para eu poder abrir um quadrozinho para poder riscar para vocês verem, tá, pessoal? Tá chegando, tá? No caso, quando eu faço uma divisão, eu quero dividir, um exemplo, 6 por 4, dividindo 6 por 4, um exemplo, né? Eu sobro, na verdade, ele dá uma divisão da número 2, né? Número 2 não, número 1, desculpe, que 1 vezes 4 é 4, e quando eu subtraio 6 por 4, sobra 2. Então, quando eu faço uma divisão de 6 por 4, ele dá um quociente 1 e resto 2. Então, ele não faz a divisão conforme na matemática exata, porque ele só faz quando eu estou trabalhando com o número real, né, que a gente vai aprender lá na frente, que é o dobro e o float. Quando eu estou trabalhando com o tipo inteira, ele só traz a parte inteira da divisão. No caso, quando eu divido o dividendo pelo divisor, ele traz apenas a parte inteira, que é o número 1. 6 por 4, ele traz o número 1. Só me traz isso. Ok? No nosso caso aqui, ó, dividendo, ele trouxe o número 46 e o número e o número e o número 6 como divisor. Então, quando eu pego o quociente da variável que eu criei aqui, ó, e coloco o dividendo e por divisor, ele faz a divisão de inteira sem a parte fracionária, ele gera esse valor, que 46 dividido por 6 vai dar 7, né? Então, de 42 sobra 4, não é isso? Sobra 4. Então, perceba, o 4 não tem aqui, não tem, certo? Se eu precisar do 4, eu tenho uma outra forma de ensinar vocês. Mas quando eu quero divisão de inteiros, eu já acho o valor apenas inteiro, ele só traz só a parte inteira. Ok? Fique bem claro. Caso eu queira exato, eu vou trabalhar com double float, que eu vou ensinar lá na frente. No caso, só gera aqui a parte com inteiro. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Né? Aqui no caso, eu trago também uma situação de, pô, mas se eu quiser o resto da divisão, eu trago a inteira, mas eu quero o resto da divisão, certo? Para poder meu cálculo, eu preciso saber quanto sobrou, né? No caso, para eu trazer o resto da divisão, eu uso o símbolo percent, ok? Percent, ok? Que é o resto da divisão, ok? Então, no caso, ele está até aqui na impressão, ó, divisor, percent D tem 4 percent D, tem o dividendo, divisor, quociente e resto. O que é o resto? É o dividendo, percente divisor, que vai me trazer o resto da divisão. O resto da divisão. Ok? No caso, quando eu faço CV7 da 37 de 42 mais 4, 46. Aí tem um cálculo exato. Ok? É situação de problemas quando eu preciso separar. Okay? Caso eu queira uma divisão exata, eu uso o tipo double, o tipo float, que eu vou ensinar lá na frente. Okay? Deixa eu
permitir aqui o pessoal entrar aqui. Tem o pessoal entrando aqui. Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Tranquilo? É tranquilo esse assunto. O pessoal que já está vendo algoritmo, já está vendo um pouquinho isso aqui já, um pouquinho na lógica de programação, pelo menos em pseudocódigo, o pessoal do primeiro ano, o pessoal do segundo, terceiro e quarto, com certeza já viram isso aí, com certeza em programação em Python e tudo mais. Ok? Tudo bem? Está tranquilo? Tranquilo, né? Só fazer um polegarzinho, vou falar alguma coisa, vai dizer que está entendendo. Ok? Precedência. Ó, pessoal, a precedência é o seguinte, quando você coloca a soma, a subtração, potenciação, divisão, tudo mais, ela tem uma precedência matemática, certo? Como nós aprendemos hoje na matemática, na nossa matemática nós temos precedência, então ele tem uma ordem. A primeira delas são os parentes. Os parentes têm prioridades. Outro parente, beleza. Igual como a gente aprendeu na matemática. Os parentes sempre têm prioridade. No caso aqui, no caso da nossa matemática, que ele tem parentes, cochetes, estados, nessa ordem, por sinal, da matemática, no nosso caso, nós não usamos parentes, cochetes e estados. Nós vamos usar parentes, parentes e parentes. Ok? Se caso eu queira fazer uma precedência da precedência, eu coloco parentes e parentes um dentro do outro. Isso é a precedência. Então, prioridade parentes, né? Depois vem a potenciação e a radiciação, que é o raiz, né? O raiz, que devemos ter alguns problemas que vão precisar usar a raiz, que é o SQRT. E no caso de potenciação é o POU, né? A função POU. Então, essas são as funções do C ou C++ que você pode chamar para poder calcular uma raiz ou calcular uma potência. E eles têm prioridade referente a outros cálculos matemáticos, ok? No caso da multiplicação, divisão, div e mod, que nada mais do que o div é aquela da parte da barra que está apenas inteiro, e o mod que é atrás o resto da divisão, que eu mostrei lá na coisa anterior, que é o percentezinho, tá? Quis colocar dessa forma para o pessoal do primeiro ano entender o que é. E por último, não menos importante, é o mais e menos. Para que isso, Alex? Quando eu faço uma equação, onde eu coloco lá, um exemplo, 5 dividido por 3 mais 8 dividido, multiplicado por 5, eu sei que eu vou fazer primeiro a multiplicação e também a divisão ao mesmo tempo, e depois eu faço a soma, porque eu percebo que a multiplicação e a divisão têm prioridade da soma e da subtração. Lembrando que ele tem o mesmo patamar, mas pode acontecer uma situação de esses cálculos serem prioridade da esquerda para a direita, certo? Mas no caso do compilador, ele sempre usa da esquerda para a direita, todos os cálculos. Porém, pessoal, decorar isso aqui é muito complicado. É muito complicado, às vezes é com o tempo você vai entendendo isso, que você pode fazer uma equação muito grande e se bater. O conselho que eu dou é, você quer que tenha um cálculo e tenha uma prioridade, eu coloco parênteses. Quando eu quero que faça essa multiplicação primeiro, quero que faça essa divisão primeiro, quero que faça essa soma, tudo mais, eu coloco. Certo? Um exemplo, eu mesmo até faço coisas até redundantes, tipo, eu tenho que multiplicar primeiro e depois dividir. Eu coloco o parênteses na multiplicação e depois coloco o parênteses na divisão, que eu quero que dê essa prioridade. Porque tem situações que vocês podem precisar fazer essa prioridade. Então, eu gosto de fazer isso. Então, eu sei que o parênteses é a prioridade 1, eu sempre uso o parênteses para não ter problema. Mas caso vocês querem pegar, para não perder tempo digitando, e eu não quero ficar colocando os parênteses, só é decorar a parte das prioridades. Primeiro parênteses, depois potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão, div e mod, e por último, tem o mais e menos. Tem também as condicionais lógicas, mas eu acho que eu não vou falar agora, eu acho que eu não coloquei aqui, que eu não quero falar agora, né? Não, eu não coloquei, certo? Que seria a parte do i ou e not, que eu vou deixar isso para quando a gente começar a aprender condicional. Quando a gente aprender condicional, a gente vai colocar botando os problemas, tá bom? Beleza. Eu quis colocar isso aqui, porque no caso do C++, sobre vírgulas, porque vai ter alguns problemas que ele pede para imprimir uma certa quantidade de cargas decimais. Por enquanto, esses problemas não tem, mas eu gosto sempre de colocar, eu já acabei o assunto, já de matemática, soma, subtração e multiplicação. Eu apenas vou falar aqui sobre a parte, sempre eu vou ter no final da aula alguma coisa interessante que vocês podem pensar para alguns problemas futuros. No caso, isso aqui, né? No caso, quando eu quero estabelecer casas decimais, ok? Casas decimais. Quando eu quero um exemplo, eu tenho que imprimir um valor, no caso F ali, no caso double F aqui, ó, double F, tá vendo? O tipo double e o nome da variável F. Eu posso botar letra. E um costume vocês têm que ter competição é não criar nome muito grande. É bom colocar letras, mas que vocês entendam, tá? Para não esquecer. E aí eu coloquei esse número aqui.
3.14559, e perceba que para eu poder colocar a parte de pontos de casas decimais, deixa eu até apertar para aqui e mostrar aqui embaixo, para eu estabelecer casas decimais, quando eu quero imprimir, eu coloco uma função chamada Fixed Set Precision. O que é esse cara? Vamos lá. Tem a diferença entre eu botar apenas Set Precision, certo? Porque a primeira linha, ó, STD, que daqui a pouco eu vou falar como tirar isso aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, std.count, std menor, né? Isso aqui eu ensinei no vídeo passado, depois set precision 5. O que ele está dizendo aqui, olha? Compilador, eu quero que você coloque apenas 5 casas decimais. Coloque da forma que você achar melhor para não perder muita precisão. Por isso que ele coloca aqui 3.146. Perceba que só são 4. Ele só vai até 5. Significa que ele quer que vá até 5. Ele poderia botar 5 se fosse significativo. Ele escolhe. Já que ele puxou o 9 para cá e arredondou para cima, perceba, 5, 9, ele arredondou para cima. Porque o 9, ó, ele arredondou o 5 para cima. Então ficou um 3.416. Ok? Aí depois eu mando ele imprimir de novo. A imprima também agora eu quero com 9 casas decimais. No caso, só tem apenas 5. Então ele só vai até o 5. Ele não completa com 0. Não completa com 0. Porque ele vai deixar o compilador decidir. Agora, que quando eu coloco antes, tem que colocar antes. Quando eu boto fixed, fixe, coloque 7 vezes 5, eu estou pedindo para colocar 5 casas decimais. Se tem ou não tem, não sei. Coloque, eu quero. É assim que funciona. Eu estou dizendo isso para o compilador. Para as competições, é melhor sempre colocar fixado. Você não pode deixar o compilador decidir por você. É bom você dizer para ele, olha, coloque que eu quero. Certo? Então, no caso, ele bota aqui 7 precision. Tá certo, pessoal? Fixed, 7 precision 5. E aí ele vai colocar 3.1459. Se tiver mais números, ele vai colocar esse valor. E não vai arredondar. Tá bom? Aí, arredondar, a gente vai aprender uma outra função chamada ABS, que é em outro momento. Tá? E no caso aqui, ó, set precision, F. Perceba que aqui ele vai colocar quantas casas decimais? 9. Se chegar até o número e não tiver mais, ele completa com 0 até ter 9 casas decimais. Porque eu estabeleci fixado antes. Ó. Quando eu coloco essa função antes, então todos esses que vêm logo depois, se eu botar 10, 12, 15, ele vai completar. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Ok? É uma coisa bem interessante. Se eu não me engano, eu mostro aqui. Mostrei aqui, ó. Como tirar essa parte do STD, ok? Para não ficar repetitivo, porque fica muito trabalho na competição, ficar criando STD, ponto, 2 pontos, count, tudo mais, fica muito complexo, certo? Então eu posso tirar, ok? No caso, eu não falei, mas a função fixed set precision precisa ter a biblioteca e o macro, certo? Tem que ter essa biblioteca aqui, tá bom? Tem que ter essa biblioteca aqui. Se não colocar, essas funções não irão precisar. Mas daqui a pouco eu vou ensinar um truque para vocês, para não precisar ficar lembrando de todos os nomes da biblioteca. Okay? Então, no caso aqui, quando eu trago o IOStream, a biblioteca, ele traz as funções de impressão. Ok? A função de impressão, que é essa aqui. Eu posso fazer uma técnica, certo? Para poder tirar isso. Como é que eu faço isso? Eu trago a biblioteca, não pode esquecer, depois eu boto o SAG, namespace, std, ponto e vírgula. Faço isso aqui, automaticamente eu já estou estabelecendo que todas as funções que pertencem a essa biblioteca não precisa chamar o bloco std. Então, o que muda para a gente? Muda isso aqui, ó. Eu apaguei os std e só coloco apenas a palavra count. Fica melhor para escrever. Eu só apenas escrevo count, menor, e a função que eu quero imprimir, certo? Lembrando que sempre que eu colocar qualquer função, eu sempre tenho que colocar o sinal de menor, no caso da impressão, certo? O CI de entrada é maior, né? Sempre tem que colocar alguma coisa. Se eu coloco uma impressão, coloco qualquer situação, eu tenho que colocar sempre esse símbolo de menor, tá bom? Aí, no caso aqui, percebo que ficou melhor. Ficou mais intuitivo, ficou mais fácil de entender. Né? Então, percebo que foi o mesmo problema anterior, só que eu tirei agora o STD, ok? Tirei o STD. Tudo bem, pessoal? Entendeu isso aí? É porque, assim, eu poderia já mostrar a vocês logo, direto,
é assim que faz. Mas eu preciso que vocês entendam um pouco o compilador, porque vocês podem precisar trazer outras funções, e aí vocês podem se bater quando precisar colocar alguns outros comandos. Então, eu prefiro ensinar a base primeiro, como funciona a parte mais bruta, e depois eu vou ensinando coisas mais rápidas, mais eficientes, ok? Beleza. Aqui eu falo um pouco das bibliotecas, existem todas as bibliotecas, existem até mais bibliotecas, ok? Mas aqui no exemplo são todas as bibliotecas que podemos trabalhar. Podemos trabalhar com uma biblioteca de string, biblioteca de funções de texto, de estilo, funções matemáticas, que tem várias equações prontas matemáticas. No caso, às vezes podemos precisar do SQRT e do POL, de potência e de raiz, né? E outros, e aqui de aquele negócio de cosseno, seno, stdlib, que eu falei, utilizações gerais de randômico, certo? Exit. Exit é um comando de função para forçar o seu programa a ser fechado. Você pode fazer, um exemplo, certo programa que no momento você diz, ó, fecha o programa caso aconteça isso, né? Time, sistema de data e hora, vector, que nós vamos aprender, que é um vetor um pouco mais avançado, e vários outros nós vamos aprender, pilha, pila, lista encadeada, map, nós vamos aprender. Então, percebam que quem é o pessoal do segundo e terceiro que aprendeu Python, perceba que temos também, no C++, também estruturas prontas de lista, fila. Então, não precisamos reaprender a fazer uma lista, uma fila, uma pilha. Temos a estrutura pronta, mas nós vamos aprender na mão. Eu vou ensinar vocês a como fazer uma pilha, como fazer uma fila em código, em lista. Eu vou mostrar em C. Nós vamos fazer aqui juntos, tá? Mas aí é bom vocês aprenderem para vocês poderem manipular a biblioteca, já ter o conhecimento de como funciona. E tem toda essa biblioteca. Professor, aí quando eu precisar de cada função, eu tenho que chamar? Sim, tem que chamar a biblioteca. Porém, existe um truquezinho que é legal, que se eu colocar essa biblioteca aqui, chamado include bits std c++.h, ele já traz todas as bibliotecas, todas. Então, eu não preciso mais me preocupar se eu trouxe ou não a biblioteca. Quando eu faço esse comando, ele já está toda a biblioteca. Então, eu só agora digitar qualquer função, qualquer coisa que eu precisar, de matemática, de algoritmo, de raiz, de qualquer situação, vai estar lá essa biblioteca. Então, para a competição, é muito importante saber disso, porque já traz todas as bibliotecas. Ok, pessoal? Então, a partir de hoje, nós vamos usar essa biblioteca para a gente poder trazer todas as nossas funções dos nossos códigos, tá bom? E aqui, normal que eu ensinei agora, e aí simplesmente eu crio o programa e começo a executar, ele roda tranquilamente, porque já traz todas as bibliotecas necessárias para impressão. Então, eu já posso apagar aquelas outras que eu ensinei lá, e o string e tudo mais. Trazendo só essa biblioteca aqui, já é o suficiente. Tá, pessoal? Tudo bem? Entenderam? Tranquilo? Bote um polegarzinho aí para ver se vocês estão bem, se estão dormindo. Beleza. Ok. Valeu. Aqui tem uma pergunta. Ah, não. Alguém levantou a mão, mas desistiu. Apertou o botão errado, né? Beleza. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ok. Aí, acabamos, né, pessoal? Acabamos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui. Agora eu vou para a parte da plataforma. Né? Vamos para a parte da plataforma para apresentar a plataforma. Né? Vamos ter 15 minutos agora para a apresentação da plataforma. Certo, pessoal? Deixa eu abrir agora a plataforma. Pronto. Essa é a plataforma. Deixa eu ver se está mostrando. Eu tenho que até ver se está mostrando para vocês. Deixa eu ver se está mostrando. Está mostrando para vocês? Está, né, pessoal? Plataforma? Ok. Então é o seguinte. A plataforma é essa aqui que nós iremos usar, tá, pessoal? Ok? Eu mandei o link para vocês criarem a conta. Espero que vocês tenham criado a conta, certo? É importante ter criado a conta para poder participar. E aí, quando vocês criarem uma conta no BigCrowd, tem todo o procedimento, você pede um e-mail válido. Professor, posso usar o e-mail acadêmico? Não, pode usar qualquer e-mail que vocês queiram, tá, pessoal? Qualquer e-mail que vocês queiram. A única coisa que eu peço para vocês é que, quando vocês colocarem no preenchimento de vocês, tá, é porque ele deve ter demorado ter clicar na opção, e aí por isso que ele está relogando, né, possivelmente, verificando, né? Quando eu quero a opção de vocês, eu quero que vocês coloquem a instituição de vocês. Eu quero que vocês coloquem fazem parte do IFES geral. Por que eu quero isso? Eu vou mostrar a vocês por quê. Porque nós poderemos acompanhar o desempenho de todos os alunos do IFES, para saber como vocês estão melhorando, como está a situação, ok? Tudo mais. Eu abro daqui a pouco. Quando abrir aqui, eu mostro aqui o motivo, certo?
Então, a plataforma, deixa eu abrir aqui, voltar o home dele. Ó, cadê o home? É porque aí foi para perfil. Cadê problemas? Eu vou para home, certo? Deixa eu ir para home. O home principal. Então, esse é o home principal. Aparecem algumas vagas de emprego aqui bacana, certinho, que estão vinculadas ao URI também, que vocês podem concorrer também, participar, e a maioria sempre são competições também, entendeu? Então, quando você estiver, conselho não fazerem agora, se preparem primeiro, melhorem no ranking, para depois vocês começarem a querer participar, ok, pessoal? São aqui empresas de médio porte, entendeu? E eu estou preparando vocês para empregos de alto porte, certo? Então, no caso aqui, o perfil já mostrei para vocês. Aqui, acho que abriu aqui. Deixa eu abrir aqui o link aqui, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Ó. Cadê? Aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Feche um assunto e entre em outro. Tá? Peraí, rapidinho.